a todos, bem-vindos a mais uma aula de algoritmos computacionais. Hoje vamos mergulhar no capítulo 7, onde exploraremos o conceito fundamental de subprogramas. Eu sou o engenheiro António Almeida e vou guiá-lo através desta importante técnica de estruturação de código. A nossa agenda para hoje é bastante abrangente. Começaremos com o conceito de modularidade e métodos de desenvolvimento. Depois passaremos para a parte prática com procedimentos, âmbito de variáveis e passagem de parâmetros. Por fim, abordaremos temas avançados como funções, recursividade e algoritmos clássicos, como a pesquisa binária. Neste capítulo, o nosso foco principal são os subprogramas. Eles permitem-nos dividir um algoritmo complexo em partes menores e mais fáceis de gerir, chamadas procedimentos e funções. Veremos como esta modularidade não só organiza o código, mas também facilita a manutenção e permite que reutilizemos rotinas em diferentes projetos, utilizando estratégias como top-down e bottom-up. Os objetivos desta aula são claros. Queremos que vocês compreendam a importância da programação estruturada, aprendam a criar rotinas reutilizáveis e entendam a diferença crucial entre passagens de parâmetros por valor e por referência. Além disso, vamos dominar a recursividade para resolver problemas de forma elegante e eficiente. Vamos começar com o conceito de modularidade. Imaginem um sistema bancário. Em vez de termos um único bloco de código gigante, dividimos o programa em módulos específicos para depósito, levantamento e consulta de saldo. Cada módulo cuida de uma tarefa, tornando o sistema muito mais organizado e compreensível. Mas quais são as reais vantagens disso? Primeiro, a organização, que torna programas grandes fáceis de entender. Segundo, a reutilização de código. Terceiro, a facilidade de manutenção, pois os erros tornam-se localizáveis. E não menos importante, permite o trabalho em equipa, onde cada programador foca num módulo distinto. Para ilustrar, pensem num carro. Ele não é uma peça única, mas sim a união de módulos como motor, travões e sistema elétrico. Na programação, o fluxo é semelhante. O programa principal chama rotinas de login, menu e operações. Se algo falhar nos travões do carro ou na rotina de login do código, sabemos exatamente onde procurar o problema. Para implementar essa modularidade, precisamos de estratégias. Os dois métodos clássicos são o top-down e o bottom-up. Eles orientam como decompomos um problema. A escolha depende muito da natureza do projeto e da equipa, sendo que muitas vezes usamos uma abordagem híbrida na prática. O método top-down começa pela visão geral, o topo, e vai refinando até os detalhes. Começamos pelo programa principal e o dividimos em módulos de alto nível até chegarmos às instruções simples. É excelente para manter o foco nos objetivos globais do sistema desde o início. Já o método bottom-up faz o inverso, começa pela base, desenvolvemos e testamos primeiro os módulos mais simples e isolados, como a rotina de soma, e depois vamos combinando-os em estruturas mais complexas até chegar ao programa principal. A grande vantagem aqui é a robustez de cada pequena peça testada precocemente. Comparando os dois, vemos que são complementares. Em projetos grandes, iniciamos com o top-down para definir a arquitetura e usamos o bottom-up durante o desenvolvimento para criar e integrar as rotinas. Um bom programador sabe transitar entre estas duas perspectivas naturalmente. Entramos agora nos procedimentos. Estes são subprogramas que executam uma tarefa específica, mas não devolvem necessariamente um valor. Pensem neles como comandos personalizados. Por exemplo, um procedimento mostrar menu apenas exibe as opções no ecrã sem precisar de retornar um cálculo. A estrutura de um procedimento é simples. Temos a declaração com o nome e parâmetros, o bloco de instruções e o fim do procedimento. Para que ele funcione, deve ser chamado a partir do programa principal. Lembrem-se, o procedimento executa uma ação, ele não devolve um valor direto para uma variável. Vejam este exemplo prático de um programa modular. Temos dois procedimentos, adical e subtracal. O programa principal é limpo e direto, apenas chamando cada rotina com os valores necessários.
Isso torna o fluxo lógico muito mais fácil de seguir do que se todos os cálculos estivessem misturados. Uh, Recapitulando as vantagens dos procedimentos, eles elevam o nível de organização, facilitam a reutilização constante de blocos de código e melhoram drasticamente a legibilidade. Para o trabalho colaborativo, é a ferramenta ideal para que múltiplos desenvolvedores contribuam sem interferir no código uns dos outros. Vamos ao nosso primeiro exercício prático. O desafio é construir uma calculadora modular. Teremos uma rotina principal que controla 4 rotinas secundárias: adição, subtração, multiplicação e divisão. Cada rotina deve pedir os valores e mostrar o resultado, e o programa deve oferecer um menu de navegação ao utilizador. Aqui temos a proposta de solução em pseudocódigo. Notem como o programa principal se resume a um ciclo que lê a opção do menu e chama o procedimento correspondente. Cada operação matemática está isolada no seu próprio bloco, facilitando qualquer ajuste futuro. Visualmente, através do diagrama de blocos, conseguimos perceber a clareza desta estrutura. O fluxo principal é separado das execuções específicas de cada operação, demonstrando com uma modularidade limpa a lógica visual do algoritmo. Agora, um conceito vital: o âmbito das variáveis. O âmbito define onde uma variável vive e onde pode ser acedida. Nem toda a informação está disponível em todo o lado. Compreender o âmbito é essencial para evitar erros de sobreposição de dados e para dominar a passagem de parâmetros. As variáveis globais são declaradas fora de qualquer subprograma e podem ser acedidas em qualquer parte do código. São úteis para valores partilhados, com uma taxa de imposto. No entanto, cuidado, o uso excessivo de globais é um risco, pois qualquer parte do programa pode alterá-las inesperadamente, dificultando a depuração. Por outro lado, as variáveis locais existem apenas dentro do subprograma onde foram criadas. Elas nascem quando o procedimento começa e morrem quando ele termina. A grande vantagem é a segurança, pois evitam conflitos de nomes e garantem que os dados de uma rotina não afetem outras partes do sistema. Como boa prática, usem variáveis locais sempre que possível. As globais devem ser a exceção, reservadas apenas para dados estritamente necessários a todos os módulos. Nomes claros e um âmbito bem definido tornam o seu código muito mais profissional e menos propenso a falhas. Vamos praticar o conceito de âmbito. Vamos criar um programa para calcular compras com um desconto global de 10%. Usaremos uma variável global para o desconto e um procedimento com variáveis locais para processar cada compra individualmente. Notem que, embora o flow algorithm tenha limitações com globais, a lógica teórica permanece a mesma. Nesta solução, vemos a aplicação direta do desconto global sobre os valores locais das compras. É um exemplo simples de como informações transversais e dados específicos interagem dentro de uma arquitetura modular. A passagem de parâmetros é o que torna os subprogramas verdadeiramente poderosos. Eles agem como variáveis temporárias que transportam informação para dentro das rotinas. Isso torna os subprogramas independentes e reutilizáveis com diferentes conjuntos de dados. Vamos explorar as duas formas principais, valor e referência. Na passagem por valor, o subprograma recebe apenas uma fotocópia do dado. Se alterarmos essa cópia lá dentro, a variável original no programa principal permanece intacta. É a escolha ideal quando queremos processar uma informação sem o risco de corromper o dado original. Vamos exercitar a passagem por valor, calculando o fatorial de um número. O objetivo é criar um procedimento que receba o valor escolhido pelo utilizador e realiza as multiplicações sucessivas para encontrar o resultado, garantindo que a entrada original seja respeitada. Aqui está a solução. O valor é passado para o subprograma, que executa o cálculo do fatorial. Observem como a lógica do cálculo fica encapsulada, deixando o programa principal responsável apenas pela interface com o utilizador. Já na passagem por referência, passamos o endereço da variável.
Qualquer alteração feita dentro do subprograma acontece diretamente na variável original. Usamos isto quando queremos que o subprograma devolva um ou mais resultados, alterando diretamente as variáveis que lhe enviamos. Vamos repetir o exercício do fatorial, mas agora utilizando a passagem por referência. Desta vez, o objetivo é que o subprograma atualize diretamente o valor do resultado na variável que foi passada, demonstrando a manipulação direta de memória. Ao olhar para esta solução, notem a diferença na declaração do parâmetro. A alteração do valor dentro da rotina reflete-se imediatamente fora dela. É uma técnica potente, mas que exige cuidado redobrado do programador. Resumindo, usem valor quando os dados forem apenas para consulta ou cálculos internos e referência quando precisarem que a rotina modifique o estado do programa principal. Ambos os métodos reduzem a necessidade de variáveis globais, tornando o código mais limpo. Vamos avançar para funções e recursividade. Diferente dos procedimentos, as funções sempre devolvem um valor resultante ao chamador. A recursividade, por sua vez, é uma técnica onde uma função chama a si própria para resolver problemas complexos, dividindo-os em partes menores. A estrutura de uma função inclui parâmetros de entrada e obrigatoriamente um comando de retorno. No exemplo da soma, a função recebe A e B, calcula e devolve o resultado para ser guardado numa variável no programa principal. É como uma fábrica. Entra a matéria-prima e sai um produto acabado. Muitas vezes surge a dúvida: quando usar cada um? Os procedimentos são focados em ações, exibir mensagens, limpar ecrã. As funções são focadas em cálculos que geram um resultado imediato. Esta tabela resume bem: funções retornam valor, procedimentos não. Neste exercício vamos criar uma função chamada igual. Ela receberá dois números e devolverá o valor 1 se forem iguais. O programa principal usará esse retorno para decidir se mostra a mensagem de igualdade ou de diferença. É uma aplicação clássica de lógica booleana retornada por função. Vejam a solução. A função atua como um juiz, comparando os valores e enviando o verdito de volta ao programa. Isso isola a lógica de comparação do fluxo de exibição de mensagem. A recursividade é um conceito fascinante. Uma função chama-se a si mesma até atingir uma condição de paragem. No cálculo do fatorial de 4, por exemplo, a função diz que 4 é 4 vezes o fatorial de 3 e assim sucessivamente. Sem uma condição de paragem clara, entraremos num ciclo infinito. A recursividade torna o código elegante e muito próximo das definições matemáticas, sendo ideal para estruturas em árvore ou diretórios. Porém, ela consome mais memória devido à pilha de chamadas e pode ser menos eficiente que ciclos tradicionais se não for bem implementada. Vamos implementar o fatorial novamente, mas agora de forma recursiva. O utilizador define um limite e a função vai descendo os degraus das chamadas até chegar ao caso base 0, voltando depois multiplicando os valores. Nesta solução recursiva, notem a elegância, a função define que o fatorial de n é n multiplicado pela própria função fatorial de nu. É uma lógica circular controlada que resolve o problema com pouquíssimas linhas de código. Outro exemplo clássico de recursividade é o algoritmo de Euclides para o máximo divisor comum, MDC. Ele baseia-se na propriedade de que o MDC de dois números é igual ao MDC do menor deles com o resto da divisão entre eles. É a base de muitos sistemas de criptografia modernos, como o RSA. O desafio prático aqui é implementar o MDC para os números 270 e 192. Vocês devem escrever a solução em pseudocódigo e desenhar o diagrama de blocos, aplicando a lógica de divisões sucessivas que acabamos de ver. Na solução do MDC, o ciclo enquanto substitui o resto até que cheguemos a zero. O último divisor não nulo é o nosso resultado. É um algoritmo extremamente eficiente mesmo para números gigantescos. Mudando de assunto para a procura binária.
Este é um algoritmo de divisão e conquista para encontrar elementos em listas ordenadas. Em vez de procurar um por um, comparamos o alvo com o elemento central. Se for menor, descartamos a metade direita; se for maior, descartamos a esquerda. Isso reduz drasticamente o tempo de busca. Imagine adivinhar um número de 1 a 100. Se eu disser que o meio é 50 e o seu número é menor, você acabou de eliminar 50 possibilidades de uma vez. O pseudocódigo aqui mostra como ajustamos os limites inferior e superior a cada passo até encontrar o alvo ou esgotar as opções. Um uso interessante da procura binária é calcular a raiz quadrada aproximada do número real sem usar funções matemáticas prontas. Vamos criar uma função que receba o número n e uma precisão de erro aceitável para encontrar esse valor por aproximações sucessivas. A solução utiliza a procura binária no intervalo entre 0 e n. Se o quadrado do ponto médio for maior que n, a raiz está na metade inferior; caso contrário, na superior. Repetimos isso até que a diferença entre os limites seja menor que a precisão desejada. Vamos falar de recorrências matemáticas. Elas são ferramentas essenciais para descrever sequências onde cada termo depende dos anteriores. Problemas famosos, como a sequência de Fibonacci e as torres de Hanoi, são descritos perfeitamente através de relações de recorrência. A sequência de Fibonacci é o exemplo mais conhecido. Cada termo é a soma dos dois anteriores. Começando com 1 e 1, temos 2, 3, 5, 8 e assim por diante. É uma regra simples que gera um padrão complexo encontrado até na natureza. Aqui vemos como traduzir Fibonacci para código. Podemos usar um ciclo para, que vai atualizando os valores temporários. O diagrama de blocos mostra a progressão dos valores retornados à medida que avançamos na sequência. As torres de Hanoi são um puzzle que exemplifica o crescimento exponencial. Para mover n discos, precisamos de 2 movimentos. Com apenas 4 discos, já precisamos de 15 movimentos. É um exemplo clássico de como a complexidade pode explodir rapidamente em algoritmos recursivos. O algoritmo para as torres de Hanoi foca em calcular esse número de movimentos. Notem no diagrama que para 5 discos o número de passos chega a 31. A recursividade aqui ajuda a entender a estrutura do problema, mesmo que o custo computacional cresça depressa. Neste exemplo prático, vamos trabalhar com sucessões. O objetivo é encontrar os primeiros 5 termos de recorrências matemáticas específicas. É um exercício para treinar a mente a seguir a lógica de substituição termo a termo. Continuamos com mais alguns exemplos de soluções. A ideia é consolidar o entendimento de como uma forma de recorrência define todo o comportamento de uma sequência infinita a partir de condições iniciais. Aqui apresentamos a resolução dos termos. Observem como cada resultado se torna entrada para o cálculo do próximo nível. É exatamente isso que um algoritmo recursivo faz na memória do computador. Agora o desafio inverso. Dada uma sequência de números, conseguem encontrar a relação de recorrência que a define? Este exercício desenvolve a capacidade de reconhecimento de padrões, algo fundamental para qualquer programador. Vamos resolver uma recorrência linear de segunda ordem. O processo envolve encontrar a equação característica, determinar as raízes, neste caso uma raiz dupla R igual a 1, e aplicar as condições iniciais para encontrar a solução final que resulta na fórmula fechada AN igual a 1 mais N. Neste outro exemplo temos raízes distintas, 2 e 3. O método é semelhante, mas a forma geral da solução muda para refletir essas raízes diferentes. Ao resolver o sistema com as condições iniciais, chegamos à solução final que descreve qualquer termo da sequência sem precisar calcular todos os anteriores. Voltando ao pseudocódigo, este exemplo mostra como implementar a lógica das torres de Hanoi para mostrar cada passo da progressão até atingir o limite HN. É uma forma de visualizar o crescimento da sequência em tempo de execução. Para quem deseja aprofundar estes temas, aqui está a bibliografia recomendada. Incluímos desde
clássicos como Corman e Sedgwick para algoritmos, até Rosen para matemática discreta, que é a base das recorrências que estudamos hoje. Chegamos ao fim desta aula sobre subprogramas e modularidade. Espero que os conceitos de procedimentos, funções e recursividade tenham ficado claros. Alguém tem alguma dúvida ou comentário? Estão aqui os meus contactos. Obrigado pela atenção e até à próxima aula.